Hoje o voto nulo é sobre um tema fundamental, incrível, o financiamento dos partidos e o financiamento das campanhas partidárias. Não há como perder. Este é um assunto super importante. Onde é que os partidos vão buscar o dinheiro? Como é que é fiscalizado e contabilizado esse dinheiro? Temos uma convidada excelente, a Raquel Brito, que vai ajudar a pôr o dedo na ferida e a trazer também, claro, soluções alternativas. Como é que podemos combater este mal na sociedade portuguesa? Jacinto Leite Capelo Rego. Incrível, não é? Isto foi um dos nomes humorísticos, sarcásticos, dados pelo CDS como um suposto financiador do partido. Vejam bem, em 2004 saíram da sede do CDS para o BES. Uau, o BES, que estranho, o Banco Espírito Santo, esse mesmo, onde já injetámos 9 mil milhões de euros, lembras-te? Pois é, saíram em 2004, as notas iam aos molhos, saíam da sede do partido e pumba, os funcionários do CDS levavam então esse dinheirinho a voar, milhões, para o BES. Era o Jacinto Leite pelo Rego. Isto foram feitos 105 depósitos. Porquê? Porque o limite para fazer uma comunicação às respectivas autoridades era 12.500 euros. Então tinham que ser feitos muitos depósitos, que era para evitar esse mesmo limite. Ou seja, há sempre uma maneira de contornar a lei, há sempre uma forma de dar um jeitinho, fazer um pequeno arranjo. Foi o caso do Jacinto Leite pelo Rego. E, portanto, os funcionários do CDS emitiram nada mais, nada menos, em 2004, 4.216 recibos ao senhor Jacinto Leite Capelo Rego, no valor de 300 euros. Ora bem, eu vou só falar dos casos que estão efetivamente provados, porque, como vocês sabem, a justiça não funciona, as entidades fiscalizadoras e reguladoras estão pouco, e não há assim tantos casos que tenham dado à costa, mas há alguns. Por exemplo, em 2002 o PSD também foi condenado, o Tribunal Constitucional deu tudo por provado, como provado, em mais de 2 milhões de euros numa empresa que era a Somag. Lembram-se do caso Somag? Pois é, há muitos. A verdade é que este problema de financiamento partidário e das campanhas políticas em Portugal é realmente grave. Ele não é substancialmente diferente daquilo que se passa noutros países da Europa, mas em Portugal ele é mais tolerado e menos revelado. Ou seja, há uma maior tolerância social e também há muito menos discussão, muito menos debate político e, claro, menos meios para o combater. Ora, estima-se, é difícil fazer de facto uma conta precisa, mas estima-se que em Portugal o financiamento informal, ilícito, seja 3 a 4 vezes superior àquilo que são os montantes dos fundos declarados. É muito, 3 a 4 vezes superior ao montante dos fundos declarados. E, portanto, vocês sabem, para dar aqui um enquadramento, os partidos políticos podem financiar-se, na verdade, de várias maneiras, por receitas próprias, mas também por subvenções públicas e também algum financiamento privado. As receitas próprias dos partidos políticos são, em primeiro lugar, naturalmente, as cotas pagas por militantes e contribuições dos seus filiados. Como vocês devem imaginar, já não são assim tantas, porque há cada vez menos filiados e cada vez menos pessoas interessadas em participar e ter uma vida partidária. Obviamente, perdendo votos, tem que tentar se financiar de outras formas. Pois. A questão aí principal que fala é que os partidos políticos vão perdendo credibilidade. Há também, obviamente, as contribuições dos próprios candidatos, que podem, de facto, dar candidatos ou representantes eleitos, que podem, de facto, colaborar com os partidos. Há o produto de atividade de angariação de fundos e de donativos dos partidos políticos. Aqui é que a porca torce o rabo, já vamos falar melhor desse assunto. E há também os rendimentos provenientes do seu património. Imaginem, do património que os partidos têm, alugam, têm uma sede, têm um apartamento não sei aonde, alugam por aí fora, pronto, podem ter esses proventos, digamos assim. E há também o produto de empréstimos, nos termos das regras que são gerais da atividade dos mercados, embora saibamos que os empréstimos bancários nem sempre funcionam de uma forma assim tão transparente. Por exemplo, que banco é que terá financiado tantos partidos políticos? O BES. Que retorno é que esperaria se calhar disso depois? Bem sabemos qual. Enfim. A lei, obviamente, como vocês devem imaginar, exige que todas estas quantias sejam obrigatoriamente pagas por cheque ou que tenham outro qualquer meio de identificação bancária para permitir depois a fiscalização.
Ora, os partidos políticos podem também receber outro tipo de recursos de financiamento público para a realização dos seus fins próprios. Recebem, aliás, têm direito a receber, e como vocês imaginam, também não vão prescindir desse mesmo direito, e têm direito a esses financiamentos para as campanhas eleitorais e para outras atividades que a lei possa vir, inclusivamente, a prever. Ora bem, os partidos não têm só direitos, também têm limitações e deveres, e, nomeadamente, eles não podem receber donativos anónimos ou empréstimos de natureza pecuniária ou em espécie por parte de pessoas coletivas nacionais ou estrangeiras, embora, como eu vos disse há pouco, possam contrair empréstimos junto de instituições de crédito, bancos, etc. Também não podem, obviamente, ou supostamente, é melhor dizer supostamente, adquirir bens ou serviços que estejam abaixo do valor de mercado, ou aos preços praticados no mercado. E também não podem receber ou aceitar quaisquer contribuições ou donativos indiretos que depois se vão traduzir no pagamento por terceiros de despesas, que há que eles aproveitem, ok? Bom, isto é o quadro geral daquilo que está na lei, daquilo que é suposto acontecer, daquilo que devia acontecer na sociedade portuguesa, mas obviamente não é isto que se passa. As receitas e as despesas dos partidos políticos, obviamente, têm que ser todas discriminadas e os orçamentos devem ficar disponibilizados naquilo que é a página pública no Tribunal Constitucional, na internet no Tribunal Constitucional. Também, a fim de tornar mais transparente, aquilo que está previsto é que os partidos tenham uma contabilidade organizada e que tenham órgãos de fiscalização e controle interno das contas. KKKK, isso obviamente não acontece. Bom, enfim. Adiante, desde os anos 90 que começaram a haver uma série de alterações legislativas de maneira a combater este problema da corrupção do financiamento partidário e das campanhas políticas. Mas, na verdade, como vocês vão constatar agora, como já sabem, mas eu vou-vos mostrar com, espero eu, alguma clareza e transparência cristalina, não é isso que se passa e, na verdade, não há um esforço e uma vontade política para mudar o estado de coisas. Há muitos tipos de fraudes e muitos tipos de esquemas no financiamento partidário. Ora bem, há o dinheiro que é desviado para o financiamento partidário e que é oriundo de atividades corruptas, enfim, com branqueamento de capitais, etc. Há naturalmente aquilo que é o uso de dinheiro que é proveniente de atividades corruptas para o financiamento partidário, branqueamento de capitais, etc. Há também o suborno clássico, que são as empresas que dão dinheiro na expectativa, empresas e outros atores sociais, na expectativa de depois de virem a cobrar um favor mais adiante, caso essa pessoa seja eleita e ocupe o cargo ao que está a concorrer. Há a utilização, por exemplo, de dinheiro proibido, como por exemplo compra de votos, enfim, pagamentos a funcionários, a fornecedores, por aí fora. Os efeitos disto, as consequências são absolutamente avassaladores para a democracia, porque a corrupção vai minar, obviamente, aquilo que são os próprios fundamentos da democracia, corrói também aquilo que são os alicerces da própria ideia de representação e, claro, afeta profundamente o princípio da transparência. Isto destrói o funcionamento de uma sociedade e, no fundo, nós estamos a assistir a um país, na minha opinião só, a um país que não caminha para melhor vida na sociedade, porque eu acho que estamos a ficar piores em termos de corrupção. No final de 2017, mais exatamente ali 4 ou 5 dias antes do Natal, estão a ver, os deputados quiseram aprovar uma nova lei, nesta sucessiva revisão legislativa que vinham trilhando, uma nova revisão da lei, dizia eu, do financiamento partidário, meio à socapa. Tinham feito todo um trabalho ali à porta fechada, dizem que é o habitual nestas coisas e que não havia atas. Enfim, era Natal, o pessoal estava distraído. E o que é que essa lei queria? Basicamente queria fazer o regabof total do financiamento partidário com 2 aspectos muito importantes. Isenção do IVA, custa a pagar o IVA, não custa, senhor trabalhador independente, pois custa. Isenção do IVA e tirar os tetos, os limites máximos para qualquer donativo particular. Enfim, uma verdadeira festa. Com as novas alterações à lei, que foram feitas no início de 2018, houve algumas das alterações que não foram efetuadas de uma forma a proteger os contribuintes, criando aqui alguma desigualdade entre o sistema político e o resto da sociedade. Ficou aberta, escancarada a porta ao financiamento ilegal e ao branqueamento de capitais com esta lei. Nota-se que há diferenças muito grandes, por exemplo, relativamente ao IMI, até para os cidadãos particulares, IRC, não pagam, o reembolso total das despesas do IVA,
e outros impostos que podíamos referir, que não são atribuídos aos partidos políticos e são aos restantes membros da população. Mas a Raquel acha que, por exemplo, nós podíamos encarar isso como aquilo que habitualmente se designa os custos da democracia, não é? Tendo em conta que a democracia só existe com partidos políticos. Estou aqui a fazer o papel do advogado de defesa, não é? Do diabo, digamos assim. Podemos encarar isso como os custos da democracia. Portanto, têm uma isenção fiscal, não é? Têm, portanto, um regime fiscal bastante mais permissivo e bastante mais simpático, mais favorável, porque nós precisamos dos partidos. Isso faz-lhe sentido? Não, porque estou a pensar, sei lá, em fundações, em IPSs, etc., que se calhar também têm, não estou exatamente por dentro, mas imagino que também tenham um regime fiscal um pouco mais suave. As fundações, não sei. Uhum. Agora, de qualquer forma, compreendo o que me está a dizer, mas Pois. acho que já há outros benefícios, por exemplo, o caso das subvenções, que já é um benefício que os partidos políticos têm. Das subvenções públicas, também estamos a falar. As atividades de angriação de fundos, normalmente, vamos lá ver se nos entendemos, têm limites porque quando se lida com dinheiro vivo, com moedinhas, notinhas, quando se lida com numerário, isso vai entrar nos cofres dos partidos através de festas, de jantares, de eventos, etc. Temos que saber qual é a origem, quem são os doadores desse dinheiro. Agora, basicamente, os partidos podem receber tudo e mais alguma coisa. É assim, Raquel? Sim, não havendo teto e, na minha opinião, o que é que isto pode trazer? Pode haver aqui uma certa inversão da atribuição dos fundos. Porquê? Nenhum partido político vai recusar nenhum fundo que lhe seja atribuído. Claro. E então vai haver aqui uma tentativa de inserir um fundo que seja recebido de uma forma informal, chamamos-lhe assim. Vai haver uma tentativa de inseri-lo de uma forma formal no interior do seu partido. Isto pode ser feito de diversas formas, como por exemplo a contratação de empresas de consultoria, como nós vemos em clubes de futebol, por exemplo, que fazem estas contratações assim um tanto ou quanto estranhas e que podem servir para incluir aqui determinados fundos que não deviam de ser aceitos, como é o caso das empresas. E isso, obviamente, vai criar riscos objetivos, vai criar dificuldades acrescidas e lá está, a tal passadeira vermelha ao financiamento ilegal, à lavagem de dinheiro, enfim, à entrada, eventualmente, até de dinheiro sujo. E por isso este aspecto na lei era muito importante, mas os deputados, no final de 2017, princípio de 2018, o que é que fizeram? Canta bom! Rebentaram com estes limites. Torna-se mais fácil de construir aqui formas, utilizando movimentos contabilísticos criativos, de financiar os partidos de uma forma que poderia até aqui ser considerada ilegal. Para além disso, para além de termos esta lei que de facto é pornográfica, obscena e que não compara nada bem à lei dos demais países europeus, nós temos também em Portugal um outro problema gravíssimo, que é a regulação. A fiscalização destas contas. Quem é que fiscaliza estas contas? Sim, os partidos supostamente têm órgãos de controle interno, a garganta, obviamente, não controlam nada. E por fora, a entidade de contas, que foi criada aqui há uns anos, é que devia ter essa missão. A entidade que foi criada com a lei de 2003, a entidade das contas e financiamentos políticos, com a supervisão do Tribunal Constitucional, é um órgão independente, ou supostamente independente, que funciona junto do Tribunal e tem como funções precisamente fiscalizar as contas dos partidos políticos. Agora aqui pode-se colocar qual é a independência desta entidade e o que é que efetivamente faz, o que é que produz. Há conhecimentos de alguns dados que a entidade tenha lançado, fiscalizou os partidos políticos durante o período em que eles tratam de angariar os seus fundos. Há algum trabalho produzido? Será que alguém conhece? Pois, não conheço. Uma coisa que eu sei é que esta entidade de contas tem sido cronicamente subfinanciada. Lembro já há muitos anos haver um dos seus máximos responsáveis, penso que é diretor ou presidente, acho que é presidente do cargo, que se demitiu portanto, e ainda agora voltou a ser notícia, agora durante o ano de final de 2018, que efetivamente na dotação orçamental é tão magra que temem que as pessoas não têm meios, não foram alocadas verbas suficientes para fazer o seu papel. Sucede que a entidade de contas não tem dinheiro. Ora bem, sem dinheiro não há palhaços, vocês já sabem, e para uma entidade fiscalizadora e reguladora cumprir o seu papel tem que ter meios, tem que ter recursos alocados.
Ora, os partidos conseguiram esta coisa espetacular. Primeiro deram o golpe de um lado e, portanto, alteraram a lei claramente a seu favor e depois deram o golpe do outro e esvaziaram ainda mais na dotação orçamental essa entidade reguladora, essa entidade de contas, ou seja, neste momento está o bar aberto para o financiamento ilegal nos partidos. Se a própria entidade é fiscalizada pelos serviços públicos, não é? Pelo governo, nunca pode ser muito independente. Isto é quase como aqueles estudos que algumas empresas encomendam, não é? E que são as próprias empresas que pagam os estudos. Não há independência. Claro. Ou é uma entidade... Há um conflito de interesses, evidente. Esta entidade reguladora, esta entidade de contas, sempre foi problemática. Já há muitos anos, enfim, já há várias pessoas, vários dirigentes pediram admissão porque não tinham dinheiro. Depende do Tribunal Constitucional, que também é um problema. Mas neste momento chegámos ao fundo do poço. E, portanto, é uma situação basicamente de ruptura, é a própria entidade de contas que o diz, é uma situação que chegou ao fundo do poço, que está mesmo no limite, está uma folhinha de papel e, portanto, neste momento, eficácia no controle das contas dos partidos, zero, bola, não temos nenhuma. Ora bem, o Tribunal Constitucional também tinha como missão aplicar as multas quando as contas não seguem, as contas dos partidos não seguem as regras, não seguem as normas. O Tribunal Constitucional tinha que entrar em campo e cumprir o seu papel aplicando multas, mas isso não é verdade. Ainda agora, em 2017, o Tribunal de Contas voltou a perdoar montes de multas porque andou a protelar tudo, a adiar essa mesma aplicação dessas coimas e depois já era tarde, já não podia porque havia prazos. Enfim, vocês sabem como é que é. A lei favorece sempre o mais forte. E, a fim de contas, milhares e milhões de euros que visavam multas a todos os partidos, Partido Socialista, PSD, CDS, Bloco e PCP, foram pelo cano, não pagaram. Assim, perdoam-lhe alguma multa? Se você dever 50 cêntimos às finanças ou à Segurança Social, vai ter que pagar ou não vai? Vai ter que pagar com juros aos partidos. Não é assim e, de facto, a festa continua. Ora bem, mas os partidos têm que ser financiados, não é? Sim, supostamente têm que ser financiados, mas como é que é? Vamos pelo público, financiamento público, vamos pelo funcionamento privado, vantagens e desvantagens. Vamos lá ver uma coisa. Em Portugal funciona um sistema misto. Agora, com esta alteração, se calhar vai ser um bocadinho mais fiambre do que queijo, porque vai entrar definitivamente muito dinheiro privado, mas em Portugal sempre houve uma base de financiamento público que, curiosamente, beneficiava mais os partidos à direita do que os partidos à esquerda, porque o CDS é financiado em público em 96% e o PCP apenas em 11%. A ordem é PSD 82%, Bloco 79%, PS 72% e depois, por fim, o PC. Portanto, existe este financiamento privado. Quais são as vantagens e desvantagens? Mas a desvantagem principal do financiamento privado, do público, perdão, primeiro é que gastamos dinheiro dos contribuintes, a outra é que os partidos podem sim custar, porque tem sempre aquele financiamento garantido, cai ali certinho, são X euros por voto, 3 euros e tal por voto, ou seja, quando você vota num partido, está-lhe a dar dinheiro, direto, há uma ligação direta entre o seu cruz, a sua cruz no boletim e as moedinhas a cair no bolso do partido. Portugal está no top 5 dos países europeus com financiamento mais generoso, um financiamento público mais generoso em termos proporcionais do PIB. Portanto, os partidos políticos não podem propriamente queixar-se nesse aspecto do financiamento público. Então, como é que é? Ficamos com o financiamento público e os partidos não têm que, de facto, fazer um esforço para se inserir na comunidade, para angriarem novos militantes, para, de facto, alargarem as suas bases de apoio, os seus simpatizantes, os seus filiados. Não será melhor ter financiamento privado? Porque, sabendo que têm sempre financiamento, não vai dar grande vontade de fazer uma gestão correta, não é? Porque, se eu não tiver dinheiro para alugar a sala X ou a sala Y, eu vou ter um novo financiamento. Mas o problema é que o financiamento privado, obviamente, vai pressupor que depois esses favores vão ser pagos mais adiante. O sistema misto não parece mal, efetivamente, mas ele não está bem a resultar em Portugal. Vamos então falar de soluções. Queres saber como apoiar este projeto, como apoiar este canal? Segue o link, todas as instruções estão na caixa de descrição. Obrigada!